Amém? Amém. Estão felizes? Amém. Pode sentar, fica à vontade. É um prazer estar aqui. Já foi apresentado minha esposa, meus netos, Giovana, Vinícius já está por aí. Não sei por onde ele está, sei que está por aí. Está na escolinha, né? Glória a Deus. Fico feliz de estar aqui nessa noite. Também pertencemos a uma visão apostólica, apesar de ser visto. Também trabalhamos com a visão apostólica, que é a visão celular. E é uma alegria muito grande estar aqui. É uma responsabilidade também. Porque ministrar a palavra de Deus, para muitas pessoas, parece que é tão simples. E eu já ministro a palavra de Deus há alguns anos. Talvez já tenha até esquecido quantos anos. Mas cada vez que eu subo aqui, dá um frio na espinha. É glória! Aleluia! Aleluia, Jesus! Porque eu não falo em meu nome, eu falo em nome do Eterno. Aleluia! Eu falo em nome daquele que é, que era e que há de vir. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que fala um pouquinho sobre cura. Glória, aleluia! Cura interior. Aleluia! A bispa, né? Ela terminou aqui o período de oração dela falando da mente, falando do passado. E essas coisas, elas, de alguma maneira ou de muitas formas, elas interferem diretamente no nosso viver hoje. Vocês se imaginem a casa de vocês. Eu sei a casa de vocês, na minha casa eu tenho. Vocês têm na casa de vocês um lugar onde vocês guardam muitas coisas, ou acumulam coisas. Tudo aquilo lá, põe lá no quartinho, guarda lá no quartinho, ou no armário, né? Às vezes nem é um quartinho, é um armário. Guarda lá. Ah, não estou usando isso aqui, então guarda lá no armário. E aquele armário vai ficando entulhado. E para você achar alguma coisa dentro daquele armário é uma loucura. É verdade. E muitas vezes quando você abre a porta, despeja tudo. É só comigo ou mais alguém aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. E essas coisas trazem para nós uma sensação de relaxo. Uma sensação de um sentimento de que, puxa vida, eu preciso colocar aquilo ali em ordem. E eu faço isso. Eu vou lá e eu arrumo, mas depois eu ponho o mesmo bagunço. Não é ela, é eu. Eu arrumo, depois eu vou lá e eu bagunço. E quando eu quero, eu nunca acho. A nossa mente, ela vive de uma certa forma entulhada, com muitas coisas que nós já vivemos, com muitas coisas que nós já passamos, com muitas coisas que nós já sentimos e estão guardadas dentro desse armário que é a nossa mente. E algumas dessas coisas, ao invés de nós limparmos a nossa mente e jogá-los fora, a gente simplesmente tira o pó e coloca ele de novo no mesmo lugar. E eles continuam afetando o nosso comportamento, a nossa vida, trazendo realmente situações até desagradáveis. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Romanos, no capítulo 12, o primeiro e o segundo versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Acharam? Beijo. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita
e a agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo, ele está dirigindo essa carta a irmãos, a alguém que já passou pelo novo nascimento. Todos aqui já passaram por um novo nascimento, sim ou não? Amém. Só os que já nasceram de novo em Cristo Jesus dão glória a Deus. Glória a Deus! Então, todos já experimentaram um novo nascimento. Esse novo nascimento, ele se dá no nosso espírito. Bom, voltando um pouco, nós temos 3 elementos que são fundamentais em nossa vida: corpo, alma e espírito. Diga, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo é essa beleza que Deus nos deu, né? É um mais bonito que o outro, é o corpo. A alma na verdade, é a sede da consciência, dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, das vontades. E o espírito é aquele toque especial que Deus deu ao homem para se relacionar intimamente com Ele. Quando nós recebemos um novo nascimento, nós estamos tendo como que um reencontro com Deus. E o nosso espírito, ele começa a sentir de novo a presença desse Senhor, a presença desse Deus. Nós começamos, na verdade, a sentir que a alegria começa a voltar, aquele desejo, aquela paz começa. Mas, como a irmã que abriu o culto falou que nós estamos em guerra, e é verdade, quando nós nascemos de novo, nós iniciamos em uma guerra, porque a nossa alma não nasce de novo. O nosso espírito nasce de novo, mas a nossa alma, ela precisa ser transformada. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser renovada. Ela precisa ser totalmente colocada em submissão a esse nosso espírito. E isso é o que vai nos fazer viver de uma maneira mais santa ou de uma maneira mais difícil de viver. E o pecado, ele é, na verdade, a gente acaba se acostumando com ele de tal maneira que ele passa a ser algo comum. O pecado passa a ser algo comum. Você pega, tem um casal na minha igreja, eles já estavam juntos há 31, 32 anos, juntos. Já eram de bastante idade. Quando eu comecei a conversar com eles acerca da necessidade de se casarem, mas bispo, eu já sou junto com ela há 30 anos, já estou mais do que casado, eu falei, é aí que você se engana. É aí que mora o perigo. Você se acostumou a viver amasiado, mas para Deus isso não existe. Então o que nós precisamos, na verdade, é começar, como eu disse no princípio, abrir esse nosso armário, abrir essa nossa mente. Amém, Jesus. E começar a tirar de dentro dessa mente aquilo que se torna um incômodo, aquilo que se torna um tropeço, aquilo que se torna um fardo difícil de carregar. Então nós precisamos nessa noite, já enquanto eu vou ministrando, você vai começando a imaginar aquilo que te incomoda. É verdade, meu Senhor. Aquilo que você trouxe muitas vezes lá da tua infância, como foi falado aqui. Porque eu estava ouvindo uma ministração e a coisa começa assim. Ele começa pequenininho, ele começa lá na nossa infância. É verdade. Sabe quando um trauma começa a acontecer na vida de uma pessoa? Quando uma criança ela é muitas vezes violentada pelos seus pais, abusada pelos seus pais, agredida pelos seus pais, quando ela é rejeitada pelos seus pais, ali começa um processo que vai, na verdade, só evoluindo até a fase adulta. E muitos de nós chegamos a uma igreja, muitos de nós entregamos o nosso coração a Jesus,
mas a nossa alma ainda carrega, desde a nossa infância, resquícios, coisas que na verdade ainda interferem no meu perfeito louvor, na minha perfeita adoração. É verdade, Jesus. É por isso que muitos de nós ainda não conseguem conviver com pessoas de uma maneira aberta, de uma maneira direta, de uma maneira simples. A gente sempre se resguarda, porque trazemos coisas desde a nossa infância que estão guardadas no nosso armário. E que alguns de nós não permitem que se mexa. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa assim: o jovem cresceu revoltado, e quando ele começou a conversar com o seu pastor, com o seu líder, e ele começou a dizer das coisas que aconteceram na sua infância, como ele era tratado, como ele era o menor dos irmãos, ele era colocado de lado, e por conta disso ele cresceu sentindo-se rejeitado. E o pastor falou: você precisa liberar um perdão aos seus pais. Eu falei: mas meus pais não erraram, eles são meus pais. E aí que está o grande problema. As crianças até crescem entendendo isso, mas a sua mente guarda, e elas não conseguem transferir uma outra coisa que não seja para outra pessoa, que não seja rejeição. E muitos evangélicos, servos de Deus, líderes, músicos, pastores, discípulos, sejam quem for, que não foram tratados, que não nasceram, que já nasceram de novo, mas não se permitiram visitar a sua alma, o seu consciente, para tirar de lá aquilo que na verdade ainda te machuca, serão sempre um problema. Terão sempre alguma coisa na sua vida que o vai lhe acusar. Eu ouvi um pregador dizer, eu achei muito interessante, que quem entra para orar sem visitar a consciência é como entrar numa mata sem conhecer a direção que vai seguir. Quando nós começamos a orar, mas nós não visitamos a nossa consciência, porque é na nossa consciência, ou lá na nossa mente, ou lá na nossa alma, é onde estão guardadas as mágoas, é onde estão guardadas as angústias. É verdade, meu Senhor. Lá na nossa alma é onde estão guardados aquele sentimento de raiva que eu senti num dado momento pelo meu pai, pela minha mãe ou por alguém, mas ficou guardado. Já não interfere mais, mas está guardado. E em dado momento aquilo vai refletir na sua vida de um modo negativo. Quando você precisar, na verdade, mostrar amor a alguém, vai lhe faltar isso, porque você, na verdade, está com a sua alma tão entulhada de coisas antigas, velhas, preconceituosas e malignas, que nada de bom terá lugar nessa nova alma que você precisa renovar. O que nós precisamos nessa noite é um culto de cura e libertação. É glória! Aleluia! É o momento de eu ficar: não, mas eu não tenho nada. Aquele que diz que não tem nada, antes de dizer, visite a sua consciência. Tente visitar um pouquinho o seu passado. Não é regressão, nem concordo com isso, mas visite um pouquinho a sua infância. O que te machucou? O que te feriu? O que te magoou? O que te transtornou ao ponto de você se tornar uma pessoa amarga? Por que muitas pessoas não conseguem ser felizes dentro do casamento? Não conseguem fazer a esposa feliz, não conseguem fazer o marido feliz? É simplesmente: não deu certo, vamos partir para outra. Nunca vai dar certo, porque o problema não está no parceiro ou na parceira, o problema está em mim mesmo. Às vezes o problema sou eu mesmo, está lá dentro, aqui dentro da minha alma, que na verdade sofreu um ataque na infância, talvez viu agressões dentro da minha casa, viu meus pais se agredindo,
se brigando, se ofendendo, se mutilando, ou quem sabe até um matando o outro. Como é que uma alma dessa, quando cresce, quando se torna adulta, vai ser feliz se não renovar aquilo que está dentro da sua mente? É verdade. Não tem como ela ser feliz. Ela vai estar muitas vezes se enganando. Ela vai estar muitas vezes tentando de todas as formas, por seu próprio esforço, mas não consegue, porque isso vai além das suas forças. Você pode dizer isso para o teu irmão: isso está além das suas forças. Isso é só Jesus que faz. Amém? Amém? Amém. Existem coisas, diga assim para o teu irmão: existem coisas que eu faço, que a bispa faz, que os pastores fazem, mas existem coisas que só Jesus faz. Só Ele faz. Por mais que nós tenhamos muitas vezes compaixão das pessoas e dos seus problemas, muitas vezes nós estamos impossibilitados de agir, impossibilitados de fazer alguma coisa. Então aí o que nós fazemos? Nós falamos com aquele que pode todas as coisas. Amém. Com aquele que é, Amém. que era Amém. e que há de ser. Amém. Glória. O nosso Jesus. Ele pode fazer. Então nós carregamos, a nossa alma, ela traz sentimentos, traz como amor, como ódio. A gente carrega isso. Hoje nós vivemos uma realidade, uma coisa absurda. Quantas pessoas morrem por dia por agressão? Por assalto, por acidente, por briga no trânsito. Quantas pessoas perdem a vida? Porque a população, porque as pessoas vivem tão oprimidas, carregadas de um sentimento de ódio, de raiva. Tudo fica nervoso, tudo discute, tudo briga. Aqui dentro carrega um peso muito grande que, se não for visitado e não for tirado, não for, na verdade, colocado aos pés de Jesus, tirado um por um, porque não existe aquela oração por atacado. Conhece a oração por atacado? Conhece? Vocês não fazem oração por atacado? O que é atacado, gente? Quem já foi lá no Brás, lá comprar as coisas por atacado? Não vai lá? No atacado, é um monte, né? Quanto que é o lote aí? Se você comprar aqui no atacado é 10. Se você comprar no varejo, você vai pagar 20. Então vou comprar no atacado, que é um monte. Então às vezes nós oramos: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Isso é ignorância. Porque Jesus vai falar: eu perdoo. Agora fala para mim, cada um, o que você quer que eu te perdoo? Não é? Então a minha mente, como eu disse, está o quê? Entulhada. Diga para o irmão: entulhada. Entulhada é carregada, sobrecarregada. Então o que Jesus está dizendo para mim hoje? Eu tenho que entrar na minha mente, eu tenho que entrar lá dentro, e não vou falar assim: Senhor, perdoa todos os meus traumas. Não, cura meus traumas. Não. O que está acontecendo com você? Então você vai entrar lá dentro e falar: Senhor, quando eu era criança, meu pai me batia demais, me dava tapa na cabeça, meu pai me ofendia, minha mãe me ofendia, meus irmãos me ofendiam. Fui bulinado por pessoas, por amigos, fui bulinado por parentes, e isso gerou em mim: Senhor, me cura. Ele fala: então, você está começando a caminhar, continua visitando a sua mente, e você vai lembrar no dia que o teu pai e tua mãe falou um não para você, e aquilo ali gerou um conflito muito grande na tua alma. Você sabe como foi que eu cresci? Eu vou dizer uma coisa, é rapidinho, é até 10 para as 9, né, pastor? Dá tempo. É rapidinho. Nasci eu e meu irmão é mais velho, que eu.
E o meu irmão, talvez por ser o mais velho da casa, o primogênito, ele tinha uma atenção maior do meu pai. Meu pai dava mais atenção a ele do que a mim. E eu cresci dentro de um lar achando que eu não era filho dele. Falei, eu não sou filho dele. Para ele me tratar do jeito que ele me trata, e tratar o meu irmão do jeito que ele trata o meu irmão, eu não sou filho dele. E um dia ele me deu um tapa, foi a única vez que eu acho que ele me bateu, ele me deu um tapa por alguma coisa. Eu falei, você só me bate porque eu não sou teu filho. Ele falou, como é que é? Como é que é? O que você falou? Eu falei, o senhor só me bate porque eu não sou teu filho, o senhor só bate em mim. Ele falou, pois então agora você vai apanhar mesmo. E aí não foi com a mão, ele foi com a cinta, aí o negócio ficou estreito. Mas depois nós sentamos, nós conversamos, e graças a Deus eu tive tempo de conversar com meu pai e resolver, mas eu tive que colocar para o meu pai, eu senti isso na minha infância. Eu quero ser curado disso, eu quero viver para os meus filhos e os meus filhos acreditarem que eu amo os dois da mesma maneira. Amém. Se eu não produzir essa cura na minha alma, os meus filhos vão sofrer as mesmas agressões e os mesmos problemas que eu vim sofrendo. Então, nessa noite, enquanto eu ministrando, vai visitando a tua alma, tua mente. Vai visitando. O que oprime a tua mente? O que te incomoda? O que te incomoda mais? Aquilo que te prejudica. Você está orando e de repente você vê e você para até de orar. Você perde. Tem alguma coisa que precisa ser transformada. É glória, meu Senhor. É muita glória. A alma fala de humanidade. Envolve sentimentos, vontade, pensamentos, consciência. Nessas áreas todos nós somos feridos através de relacionamentos. A visão apostólica, ela trabalha muito com relacionamento. E hoje nós precisamos entender que quem vive de relacionamentos, um dia ele acaba se desgastando. Hoje, relacionamento que eu digo de não só marido e esposa, mas de irmãos, de líderes. Relacionamento, nós não conseguimos viver uma vida sem se relacionar com alguém. Então, para que haja um bom relacionamento, alguém tem que ser curado. Alguém tem que ser curado. Porque se um for curado, a coisa tem chance de dar certo. Mas se os dois não forem curados, é aí que o problema começa a começar. É por isso que muitos casamentos acabam terminando antes de começar. Não é verdade? Meu Deus, Jesus. Precisamos, na verdade, a gente começar a prestar bastante atenção nisso. Precisamos ter em mente que o nosso espírito nasceu de novo, mas o corpo não. O corpo não nasce de novo. O corpo vai depois ser enterrado, vai ser cremado, vai ser não sei o que, vai ser destruído. Mas o nosso espírito sim. E esse espírito, na verdade, ele precisa influenciar a nossa mente de tal maneira que determinados tipos de pensamentos que eu carrego desde a minha infância estão me prejudicando. Eu não consigo ter amizade com ninguém, eu não consigo desejar o bem de ninguém, eu não consigo ver as pessoas realmente prosperando e eu continuando da mesma, e entender que é bênção na vida dele, eu vejo porquê na vida dele e não na minha. Esses tipos de pensamentos, eles refletem uma alma doente, uma alma envelhecida, uma alma com problemas, uma alma carregada de tantos ressentimentos e mágoas do passado. Isso produz uma fase adulta cheia de angústias, de depressão. E nós vemos em determinados homens da Bíblia que a depressão ela é normal, ela é comum, ela acontece na vida de quem na verdade se sente ou se permite se entulhar de tantas coisas. É por isso que nós precisamos, isso a gente já aprendeu tanto na intercessão quanto nos tempos de oração,
É nos esvaziar. Esse nos esvaziar que muitos de nós falamos, e tem um louvor que fala sobre isso, é na verdade realmente colocar isso. Não o que o nosso espírito nascido de novo precisa, mas o que a nossa alma precisa, porque a briga, a nossa guerra, que foi falada aqui no princípio, a nossa guerra é essa. Porque a alma, ela é de alguma forma, ela nos impulsiona, ela nos obriga a fazer coisas que nós não queremos. Vocês assistem televisão? Já viram programas esses programas tipo do Datena, esse tipo? Alguém já viu alguma vez um bandido falando assim: mas por que, rapaz, você fez aquilo lá, entrou, matou um jovem só por causa do celular? Ah, porque ele reagiu. Ou, mas por que você matou aquela mulher assim? Ah, não sei, me deu um negócio na cabeça, eu fui lá e matei. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, essa é a realidade que eu e você estamos vivendo, essa é a batalha espiritual que nós vivemos cada dia quando nós acordamos e saímos para enfrentar o nosso dia de trabalho, e que muitas vezes a gente não se percebe. E é por isso que nós, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, precisamos nos esvaziar de determinados tipos de coisas do passado, para não deixar que isso acumule ao ponto de eu me desestruturar e agredir alguém. O pastor foi convidado para pregar numa igreja, assim, quem sabe como eu hoje, foi pregar numa igreja. Chegando próximo à igreja, a um quarteirão e pouco da igreja, ele bateu no carro. Cruzamento, ele estava meio atrasado, bateu no carro. Desceu do carro, bravo. E o outro desceu do carro, bravo. E os dois começaram a discutir e se pegaram a tapa. Aí separaram os dois. E cada um foi seguir o seu caminho. E ele olhou para o relógio atrasado, porque ele era o pastor que estava esperando para pregar. E o outro foi embora. Quando ele chega na igreja, ele estaciona o carro, ele entra na igreja e vão apresentar o pastor para ele. Quem era o pastor? Era o briguento. E um olhou para um olhou para o outro, e os dois se abraçaram e começaram a chorar e pedir perdão ao outro. Por que tudo isso, querido? É porque muitas vezes nós ignoramos como está a nossa alma. Nós ignoramos que ela tem um domínio muitas vezes muito forte do nosso corpo. Do nosso corpo. Sabe, Jesus ele diz assim: se a tua mão direita te escandalizar, faz o quê? Corta. Se o teu olho escandalizar, faz o quê? Arranca. Porque é melhor entrar no céu sem um olho ou sem uma mão. Então, quando a gente ouve isso, a gente acha que isso é não é uma coisa real. Poxa, isso é uma coisa até meio estranha de se falar, mas é uma coisa real. Porque alguém disse assim para um pastor acerca desse assunto, e ele falou assim: é como se você, a nossa alma diz assim: eu vou assistir a um programa, mas eu não me deixo influenciar por isso. Isso aí não. Isso é mentira. Isso é coisa de alma, porque o Espírito está dizendo: não faça isso, 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 não faça isso. Mas a alma diz: não, eu me garanto, não, eu consigo, não, eu faço, não tem problema, isso não me atrapalha nada, eu vou assistir. O que você vai assistir? Não, é um programinha aí, e vai assistir aquilo, e a alma assimila aquilo, e o corpo deseja aquilo que a alma assistiu. Então por aí é que vem muitos assédios, muitas traições, muitos roubos, muitas orgias, muitas coisas que muitas vezes até se permite dentro do quarto de servos de Deus por conta desses programas.
E aonde está tudo isso? Na minha alma. O Espírito está aqui. E Ele fala conosco. Às vezes, a Bíblia diz assim, até com gemidos inexprimíveis. Ele nos exorta, Ele nos convence, Ele nos adverte, Ele nos disciplina se for preciso, mas Ele não interfere no que é a nossa alma. É por isso que nós precisamos trabalhar muito a nossa alma, para ela se submeter quando o Espírito dizer não. É glória. Tem exemplos bíblicos? Lógico. Vocês conhecem José? Conhecem a história de José? Conhecem a história de José? Amém. Qual é o homem que faria o que José fez? Se eu posso contar os dedos da mão. Porque a alma pede, a alma deseja, a alma sente, transfere para o corpo, para o sistema nervoso, ele começa na verdade a viver isso e a impulsionar para esse desejo. Então, se naquele momento não tiver uma decisão radical, mesmo desejando, mesmo querendo, mesmo achando que poderia fazer sem problema, não fugir daquela situação, realmente está enroscado. E muito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a nossa alma. Essa é a nossa alma que muitas vezes se levanta até contra líderes. Se levanta. Aqui a bispa, aqui pastores que sabem o que estão dizendo, que sabem o que eu estou dizendo. Ontem nós estávamos conversando com um casal jovem na nossa igreja. Já estamos juntos há um ano e meio, um ano e meio, 2 anos por aí, estamos juntos. Aí falamos, gente, e aí? Vamos acelerar o negócio aí, que está feia a coisa, vivendo junto, né? Sabe, parece uma coisa normal, parece uma coisa natural. É como se eles dissessem assim, eu não consigo viver sem isso, então casa. Mas eu não tenho dinheiro para casar. Sempre tem-se uma desculpa para viver em pecado, para não se fazer a coisa certa. Pecado tem sabor, o pecado tem gosto, o pecado tem brilho, seduz. Pensa que não? Seduz. O pecado seduz, o pecado tem brilho, o pecado tem gosto, mas o fim dele é amargo. E eu disse a esse casal ontem assim, pais, a gente vive numa situação tão difícil hoje, a gente sai de casa e não sabe se volta, só pela misericórdia de Deus. E se vocês morrem do jeito que vocês estão vivendo hoje, quando vocês vão? E tem muitos casais que quando a gente ministra determinada palavra desse tipo, eles não entendem. Estão querendo me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. Sabem que eu não tenho condição. Eu não vou mais para aquela igreja. Aquele pastor é muito radical. Não é nem assim que a palavra. Aí começa a aparecer os grandes teólogos da internet, que vem trazer para nós tantas heresias para justificar o erro deles. Então nós precisamos lutar muito contra a nossa alma, porque os nossos filhos no nosso trabalho hoje nós falamos muito sobre isso. Qual é o futuro da geração dos nossos netos? A minha geração já está indo, a gente já está numa fila já de, né? Mas lá para trás tem uma geração nova vindo, não é verdade? Quer dizer que eu estou bem tarde na fila, viu, pastor? Mas tem uma geração nova, tem a geração da minha neta ali, ó, 4 anos de idade, tem a geração do meu filho. Como é que eles vão viver? Se não houver esse renovo no entendimento, esse renovo na mente, essa limpeza na alma, a coisa vai ficar pior. A coisa vai ficar pior. Não é verdade? Você já imaginou um dia aqui
a bispa tendo que fazer um casamento de homossexual. Está repreendido em nome de Jesus, é só um exemplo. Mas isso pode se tornar lei. Isso pode se tornar. Não vai fazer, não, então tá bom, então algeme e leva. Sabe, essa é a realidade, a gente não vai fugir disso não. Essa é a geração, talvez não na minha, talvez não na dela, mas quem sabe na vida dos meus netos. Então hoje nós precisamos, como igreja, começar a fazer esse tipo de renovação na nossa mente para deixar, pelo menos para eles, futuro melhor. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Nesta passagem de Romanos 12, 1 e 2, vemos que o apóstolo Paulo usa a palavra irmão para aqueles que estavam escrevendo. Isso significa que já tinham nascido de novo, mas precisavam passar por dois processos. Dois processos escritos nesse versículo. O primeiro, sacrifício do corpo e renovação da mente. Sacrifício do corpo e renovação da mente. Eu trabalhei, acho que mais ou menos uns 8, 9 anos com uma casa de recuperação. E eu comecei a entender um pouco da mente de um viciado. Comecei a entender um pouco do que é ser viciado. E de quão difícil é abandonar um vício. Mas não foi só deles, do testemunho deles ou de discipulá-los para esse tempo. Foi que uma vez, na verdade, eu tive um problema de saúde, eu tive que tirar o açúcar. Foi o açúcar, triglicéridos, o açúcar. Me matou. Pronto. Tirou o açúcar da minha vida, me matou. Eu fiquei desorientado. Eu estava alucinado, pastor. Eu abria aquela geladeira e fechava, abria a geladeira e fechava, abria a geladeira e fechava, abria a geladeira e fechava. Falava, o que eu vou comer, meu Deus? O que eu vou comer? O que eu vou comer? O que eu vou comer? Eu quero doce, eu quero doce. A minha boca salivava. Sabe, eu falei, não, mas eu não posso. E quanto mais eu falava que eu não posso, mais vontade eu tinha. Aquilo era horrível. Aí ela falou assim, eu vou fazer uma gelatina diet. Falei, tá bom, amor, faz. Ela fez. Eu comi, mas não é a mesma coisa, gente. Eu queria açúcar. Falei, meu Deus, eu estou ficando louco. Eu ficava assim. Eu comecei a entender o universo do viciado. Porque o viciado, ele precisa entender que para ser liberto, ele tem que sacrificar o corpo dele. Porque ele transpira. Alguém já viu um dependente químico quando ele está querendo se libertar das drogas? Como é que ele fica? Alguém já teve experiência? Você já viu, irmão? Terrível. Ele fica assim, deixa eu te falar que ele estava tocando um pandeiro. E transpira, e soa, e se molha. Sabe o que tem que fazer? Põe ele numa mesa de hospital, glicose na veia, para ele poder acalmar. Tanto que o corpo dele, esse corpo, talvez a mente dele fala, não, eu não posso, mas o corpo já está tão dominado pelo vício que não se controla mais. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que nós precisamos sacrificar o nosso corpo, é que muitas vezes nós, obedecendo alguns conceitos, obedecendo algumas ordens da nossa alma, nós deixamos que os nossos corpos, na verdade, se entreguem a coisas profanas, a coisas sujas, ilícitas, relacionamentos sexuais que não são horário, né? Não, eu estou vendo aqui. Relacionamentos sexuais, mesmo casados, que não são em acordo com princípios bíblicos. Teve um cara de pau uma vez que foi na minha sala e falou que estava orando a Deus por causa do relacionamento sexual dele com a mulher dele. Falei, mas por quê? Porque ela não
gosta de fazer determinadas poses no relacionamento. Então não tem que orar por ela, tem que orar por você, sem vergonha. Ela é tua mulher, ela é tua esposa, ela não é uma prostituta que você está colocando na sua cama, não. Então, o corpo, na verdade, precisa ser sacrificado. Muitas vezes ele pede coisas, ele pede comida, ele pede alimentos que não são bons. A gente vê comidas que na verdade são uma delícia, mas sabe que isso prejudica. E também, como eu tenho falado até agora, a renovação da nossa mente. São duas coisas que o apóstolo Paulo vai direto na vida daquele que é nascido de novo, mas que a alma ainda está envelhecida, está ainda muito amarrada, subjugada às coisas do passado. Se nós não fizermos essa limpeza na nossa mente, não visitarmos a nossa mente, começar a tirar. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso a gente fala muito na igreja. A gente não tem que simplesmente visitar e falar, isso aqui é... Não, você tem que declarar, expressar para Deus, abrir a boca, falar com Deus. Tem que falar para Ele aquilo que na verdade te incomodou e hoje está refletindo na sua vida. Vocês lembram do cego de Jericó? Jesus olhou para ele e falou: o que você quer que eu te faça? Um cara cego, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmola. O que ele queria? Eu acho que ele queria ver, mas Jesus falou: eu quero que ele diga. Então aquilo que te incomoda, abre a sua boca e fala: Senhor, aquilo que meu pai fez comigo, aquilo que eu ouvi, aquilo que a professora falou, aquilo que meus amigos fizeram, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu senti, aquilo que eu... Coloca, põe para fora. Glória a Deus. Coloca. Fala para Deus. Abre o armário, diga assim, irmão. Abre a sua mente, fala para ele. Abre a sua mente, hoje, e tira de dentro dela todas essas coisas, falando, expressando, se arrependendo, e pedindo para Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Fala rapidinho umas coisas para a gente orar. A dor é um sintoma que ainda não estamos curados. Quem tem uma dor, sabe, ainda não estou curado, né? Ainda tem algum problema ainda que não está devidamente pronto. As dores revelam comportamentos que acabam nos limitando, que acabam nos fazendo viver de uma maneira que nós não desejamos viver. Quando nós não admitimos erros, ou quando nós vivemos de fazer chantagem, temos a nossa mente confusa, temos prazer lançando o azar dos outros, quando nós desqualificamos o sucesso dos outros, quando não temos sonhos, quando desconfiamos de tudo e de todos, como tendo fobias, hipocondríacos, que tem aquele vício por medicamentos, né? Quando somos ciumentos demais, temos tristeza demais, somos risonhos demais. Tem pessoas que riem demais, mas é que porque atrás daquele riso esconde uma tristeza, esconde um sentimento de rejeição, e acabam criando no seu riso uma forma de esconder a sua real forma de estar sentindo, de estar vivendo. Agir compulsivamente, ser avarento, perdulário. Avarento aqui não tem não, acho que é só lá no Jardim Ranieri. Avarento, perdulário, dificuldade de dizer não, sentir-se sem nenhuma autoestima. Tem gente que não tem autoestima nenhuma, que acha que não é nada, não é ninguém, não vale nada, não tem nada de bom, que é feio, né? Sente angústia, vontade de uma vontade muito fraca, sentimento de perseguição, timidez, pesadelos, não tem prazer no relacionamento sexual e muitas vezes
não tem relacionamento sexual e o seu prazer está na masturbação. Nós éramos novos ainda quando nós ministrávamos casal, e num acampamento uma vez, um casalzinho jovem veio conversar com a gente, que o rapaz tinha sexo com a mulher, depois ia se satisfazer no banheiro, na masturbação. Ele não se satisfazia com a mulher, mas se satisfazia na masturbação. Isso é um problema muito sério. E às vezes a gente tem esse problema, mas a gente não fala para Deus que isso é um problema, porque muitos homens ou muitas mulheres acham que isso não é um problema, mas isso é um problema. E isso é um problema sério. Isso é um problema que na verdade nos tira de viver os melhores tempos na presença de Deus. Então é hora de nós colocarmos com Deus: eu não consigo. Eu não consigo ter relação e eu finjo que está tudo bem. Eu finjo que está tudo legal. Então é hora de a gente abrir a nossa boca e começar a falar com o Pai, para poder que Ele possa nos tratar nessa noite. Como curar as feridas? Diga assim: como curar as feridas? Como curar as feridas? Pergunta para o teu irmão: como curar as feridas? Como curar as feridas? Diga assim para ele: primeiro, admitindo que precisa de cura. Tudo isso que eu falei, muitas coisas que não falei, né? Não, deixa essa parte. Tudo isso que eu falei, e algumas coisas que não deu para falar ainda, eu preciso de cura. Porque eu preciso ser, diante de Deus, encontrado inculpável, limpo, santo. Amém? Então eu preciso admitir que eu preciso de cura. Deus precisa de cura. Imaginou? Você vai lá no médico, lá, o Dr. Rony. Lá, Dr. Rony, senta lá na mesa do Dr. Rony, ele fala: quais são os seus problemas? Não sei não, fala você. O médico vai olhar e falar: rapaz, tem mais o que fazer, vai caminhar. Não, é o mínimo que ele vai dizer. Agora, quando nós chegamos diante de Deus, falamos os nossos problemas, Ele vai dar a cura. Ele vai te mostrar a cura. Agora tem gente que, como assim, o Dr. Rony dá o receituário, chega em casa e joga a receita fora. Ou guarda no armário: não vou tomar isso não, isso é bobagem, besteira, não toma, acaba morrendo. E muitas pessoas morrem na fé por causa disso, porque Deus dá a receita, mas a gente não compra o remédio. É verdade, Deus. Não é? Então eu preciso admitir que preciso de cura. Segundo, acreditando que este comportamento pode ser modificado. Essas coisas, esses comportamentos, eles só acontecem porque eu estou doente, a minha alma está doente. Então podem ser modificados? Pode. Quando? Quando a minha alma estiver curada. Aí eu começo a ter um comportamento realmente modificado. Quem não me conheceu na minha juventude não consegue ligar o Ailton Bispo e o Ailton Jovem. As duas pessoas totalmente opostas, em todos os sentidos, totalmente opostas. Agora, quem fez isso? Eu? Não. Quem fez isso? O Espírito Santo. E como ele fez isso? Porque eu dei a oportunidade da minha alma ser tratada. E eu fui sacrificando o meu corpo naquilo que eu realmente gostava e fui deixando que a minha mente fosse sendo renovada. Então eu cheguei hoje aos meus 63 anos, com quase 30 anos de ministério, porque um dia, sentado aí, eu me permiti que Deus fizesse isso na minha vida. Terceiro, relembrando situações dolorosas, como eu disse, situações dolorosas, situações que vocês passaram lá na infância, na juventude, na adolescência, que foram dolorosas e que causou de alguma certa, naquela época ou no futuro próximo, um trauma. Então eu preciso lembrar disso e falar para Deus: Deus, é isso aqui que me incomodou e me incomoda até hoje. E o último, externar estas lembranças, ou seja, confessar. Quando nós confessamos a Deus aquilo que nos incomoda, aquilo que nos perturba, Ele, na verdade, recolhe todas elas e nos devolve uma alma limpa, um coração limpo e uma vida cheia da unção de Deus. Amém? Se você crê isso, dê glória a Deus bem.
Esse processo é bem simples. É só você fechar os teus olhos, mesmo sentado. Feche os teus olhos. É só você lembrar de um louvor que diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Renova. Eu quero que a minha mente hoje, Jesus, seja visitada. Que o Senhor me traga lembranças, todas as situações que de alguma forma influenciaram por toda a minha vida. E que ainda hoje, Senhor, eu sou escravo de muitas delas. Pai querido, nós oramos a Ti nessa noite por todas as vidas que aqui estão. Todas, Pai, nasceram de novo. Todas elas Te entregaram seus corações, seu espírito, buscaram um renovo, mas hoje precisam, Senhor, de uma faxina geral na mente, Pai. Ora lá machuri anda lá bacanta lá basuri lá manai. É que alabasuri canta lá basei lá manai, estudiaste canta lá basei lá manai. E que alabashuri alabasei lá manai te canta lá basuri lá manai te su. Lembrando. E se é algo que você consegue lembrar e está te incomodando, fala para Ele agora, fala com Ele. Renova-nos, Senhor Jesus. Renova a nossa mente, meu Pai, de forma que nós tenhamos um casamento abençoado. Tenhamos um relacionamento com família, meu Pai, abençoado. Que tenhamos um ministério abençoado. Tenhamos a nossa vida pessoal verdadeiramente cheia da Tua glória, cheia do Teu poder, cheia da Tua unção e cheia da certeza, Pai, de um dia estarmos contigo na eternidade. Oh, alabashuri cataramanaias, Deus. Neste processo, Senhor, não poupa homem, nem mulher, nem jovem, nem criança. Trata com todos eles nessa noite, meu Jesus. Visita, Senhor, o mais profundo, o mais interior da mente do seu filho hoje, Pai. Tirando toda a poeira, tirando toda a sujeira, tirando todas as teias de aranha, Senhor. Limpando, Deus, de tudo